Eu não acredito que o Gino Carneiro terá pernas para andar diante da ditadura do presidente João Lourenço. Na verdade, o presidente João Lourenço não vai deixar passar nenhum candidato. E isso está-se a tornar quase uma questão que não está a mudar. Bem, dizer que Gino Carneiro é daqueles políticos que temos na nossa praça, que vem fazendo carreira ao longo do tempo e que tem um historial bastante grande, quer no processo de paz, quer no processo de governação, e que o mesmo tem uma vasta experiência como político. Dizer que é daqueles que já vem a deixar a sua marca e que, de certa maneira, hoje estamos a ver com novas perspectivas e novas ambições políticas. Dizer que candidato certo ou não, isso é praticamente uma questão interna do MPLA. Cabe aos militantes do MPLA definirem se é o militante certo ou se não. Eu, como cidadão, simplesmente analiso aquilo que são os fatos internos nos partidos políticos e no final, aquilo que serão os produtos acabados que vêm dos partidos que são propostos na sociedade para a sociedade escolher quem pode dirigir o país. De facto, nessa altura, é ainda uma questão interna do próprio partido e em função da realidade que se vive internamente no MPLA, nós temos algumas dúvidas e sérias se de facto Gino Carneiro vai ou não concorrer. E se de facto será a primeira vez que durante um período bastante longo que o MPLA se apresenta como um partido democrático. Então não sabemos, não temos ainda a certeza. Primeiro é necessário olharem naquilo que são os processos internos e depois ver se de facto ele consegue chegar até o período eletivo. Primeiro já se previa que um partido que tem as características de comunista dificilmente aceitaria ter um jogo democrático. Já se estava a prever isto e simplesmente o que nos deixa mesmo assim com várias análises é a questão de que na província de Gino Carneiro, o Gino Carneiro não ter nem sequer um voto ou sequer uma assinatura, uma subscrição de alguém do Kwanza Sul. Quer dizer, ele tem filhos, tem sogros, tem por aí primos. Quer dizer que ninguém subscreveu a candidatura de Gino Carneiro, que não é verdade. Nos leva a refletir que estamos diante de uma manipulação de factos. E depois a forma como o processo está a ser desenrolado. Eu não acredito que o Gino Carneiro terá pernas para andar diante da ditadura do presidente João Lourenço. Na verdade, o presidente João Lourenço não vai deixar passar nenhum candidato. E isso está-se a tornar quase uma questão que não está a mudar. Não está a mudar. E isso é um reflexo daquilo que é o nosso processo eleitoral em Angola. O MPLA define, o MPLA faz as eleições e o MPLA dita as regras e apresenta resultados ao seu belo prazer. Todos aqueles que deram os seus votos de confiança a Gino Carneiro, nessa altura estão a passar por um processo de ameaça. E nós conhecemos como é que um Higino vai buscar uma cópia de alguém do bilhete e amanhã de manhã alguém vai dizer que não é falsificado. Não, há um processo externo ali que está omisso, que as pessoas têm que fazer leitura. É que as pessoas estão a ser ameaçadas e praticamente estão a apresentar uma justificativa encenada. Bem, eu acho o Gino Carneiro construiu a sua própria imagem política
e que, fruto de tudo aquilo que ele foi fazendo ao longo do tempo, esteve nos processos mais importantes que o país resistiu após o período de guerra e que para nós tem uma certa relevância. Ele é alguém que hoje tem um gabarito a se ter em conta em função daquilo que é o processo dele a nível do país. Passo aqui e digo, eu não vou poder justificar muito, é a visão das pessoas, mas dizer que o partido tem estado a fazer o seu papel e em função do seu papel vai editar o resultado que poderá obter. Eu vou dizer no geral, não só o meu partido, mas como os partidos políticos no cenário político a nível da oposição, todos eles têm uma responsabilidade muito grande que precisam de massificar aquilo que são as suas ações políticas, no sentido de nós termos a perspectiva clara da alternância do poder político. Eu tenho estado a olhar vários partidos políticos a definirem a meta de alternância para 2027 e que para isso é necessário se ter em conta que é necessário um esforço redobrado. Então não se impõe apenas para o PRS, se impõe para todos os partidos políticos em Angola. Mas dizer que o PRS tem feito o seu papel, não muito divulgado em função das mídias, ou as mídias também controlam aquilo que é as suas linhas editoriais. De certa maneira temos estado a ver que tudo aquilo que o partido tem feito dificilmente passam nas mídias. Agradecer desde já à TV Mayombe que tem estado a dar oportunidades ao partido e as ações que hoje têm se tornado visíveis. Porque senão, se não existissem essas mídias convencionais, teríamos sérios problemas para poder nos apresentar na sociedade como partidos políticos que estão a fazer alguma coisa. Bem, eu olho isso como um processo normal, segue-se esse processo em forma natural, é assim que devia-se levar em consideração todo e qualquer processo que o indivíduo se sente injustiçado, mas há uma grande dificuldade, é a seriedade desses órgãos. O Gino Carneiro não vai conseguir ter resultados a partir do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não vai dar nenhum parecer favorável a essa situação. Eu, em função daquilo que está a acontecer com o Gino Carneiro, me remeta a imaginar ou a citar um assunto que aconteceu em 2017, em que os partidos políticos, quando foram reclamadas as eleições, estavam automaticamente o MPLA a dizer que os partidos falsificaram as atas. Estamos diante de uma ação repetida num período eleitoral. Então, não me admira ver essa questão do Gino Carneiro a dizerem que falsificaram cópias de bilhetes e que praticamente algumas pessoas apresentam-se como testemunhas de que foram coagidos. Isso era esperado. Ele está a provar do seu próprio veneno. É isso que o MPLA faz. O MPLA é mafioso ao desenhar as estratégias. O MPLA tem aquilo que se diz o sangue de barata quando é para a atuação de uma coisa negativa. Estamos habituados. Só que hoje Gino Carneiro está a provar do veneno que ele próprio andou a utilizar e que pensava que era um fármaco para superar algumas doenças. Estamos a dizer que é necessário o empenho de todas as forças políticas na oposição para termos uma alternância de factos, com números estrondosos. Porque se assim não for, e ficarmos ainda nessas lutas nos partidos políticos na oposição, vamos acabar por não chegar lá, vamos acabar por ter dificuldades extremas para poder alcançar essa alternância que há muito se espera,
e vamos acabar por dar mais tempo para o MPLA. É só olhar o exemplo que hoje a FNLA está a viver, que é triste. É triste. É isso que se apela. As forças da oposição devem se manter firmes, coesas, para podermos ter uma alternância do poder político. Eu olho esses concursos públicos como uma ação normal e que praticamente querem fazer passar como um mero método para poder fazer com que os cidadãos votem no MPLA, mas que no fundo é que a sociedade está destruída. Por mais que existir emprego para todos, o MPLA terá de sair. O problema é que as pessoas já têm noção que Angola só vai desenvolver se tirarem o MPLA de poder. O MPLA já deu tudo que tinha que dar para Angola.